Agora, quando a gente fala do transtorno de adaptação, isso se dá também, por exemplo, tá? Vou falar aqui, você me corrija Claro, se eu claro. falar algo errado, alguma besteira, enfim. Por exemplo, você mudou de cidade, né? Você pode ter um transtorno de adaptação por estar ali vivendo algo novo. Um luto, por exemplo, onde você vai ter que se acostumar a viver sem aquela pessoa, pode se transformar em um transtorno de adaptação. No caso, com relação ao cuidado, né, por um parente, ente querido, enfim, o transtorno de adaptação vem porque, assim como uma criança, a chegada de um bebê, né, uma criança, muda completamente a rotina da casa e completamente a rotina da sua vida. É mais ou menos isso? Perfeito. A gente está acostumado a pensar que necessariamente tem que ser algo ruim. Quando a gente fala de ansiedade, a gente já falou algumas vezes aqui, ela, na verdade, ela é fisiológica, ela capacita a gente para tomar medidas a um perigo iminente, né? Uma prova, algo nesse sentido. Mesmo sendo algo bom, por exemplo, eu sou gerente de uma empresa, lutei para virar diretor da empresa, é uma coisa boa, mas é uma coisa nova. Isso vai descarregar um nível de ansiedade mais alto, que é natural. Só que tem uma porcentagem, por exemplo, de 5 a 8%, que isso não vai melhorando com o tempo. O que é o normal, pessoal, você ir de casa? Se você teve uma discussão, por exemplo, hoje importante com um familiar, hoje à noite você vai deitar sua cabeça no travesseiro, vai vir um monte de pensamentos em relação ao tema, você vai acordar angustiado, você não vai render bem no trabalho no outro dia, terceiro dia você ainda vai acordar com essa sensação mais aguda de ansiedade. Com o tempo, o natural é você o quê? Essa emoção aguda ela vai ficando cada vez mais crônica. E os outros problemas que vão aparecendo vão competindo com esse problema principal, no exemplo de ter tido uma discussão familiar. Isso é o que a gente espera de uma naturalidade de qualquer problema. Porém, o organismo, a gente não controla isso, muitas vezes ele pode sair dessa adaptação natural e virar um transtorno. Se virou transtorno, a gente não controla. Em casos de mudar de cidade, em caso de mudar de emprego, mesmo sendo coisas boas, são novas. E isso pode impactar sintomas mais agudos de ansiedade. É um dos poucos transtornos, vou falar mais daqui a pouco para vocês, que tem uma relação direta com o evento. Assim como o transtorno de estresse pós-traumático, a gente já falou aqui, porque lembrando que a maioria das patologias a gente não conhece a causa, é multifatorial. Inclusive você pode estar no melhor momento da sua vida, ter herdado um gene do familiar e um pequeno estresse se expressar e você começar a ficar deprimido. Aí você chega, vai estar tudo bem, mas você não escolhe onde aparece doença. Rim, tireoide, é por isso que a gente está aqui, né, galera? Oi, eu sou o Vini Lopes, sou aqui de Copacabana e a minha dúvida é o seguinte. Os jovens costumam ter reações diferentes dos adultos nessas situações de transtorno de adaptação? É isso. Excelente. O jovem está na sua formação de personalidade. Até os 18 anos, a gente está captando estímulos do ambiente, familiares, tem o seu componente próprio genético, até você formar a sua personalidade. Então ali, muitas vezes ele não tem muito recurso para lidar com os desafios, com rejeição, às vezes com divórcio, infelizmente, dos pais. E como a gente vem falando, os jovens têm aumentado muito o consumo de álcool e drogas. Isso é um fator de risco a mais para gerar qualquer transtorno da psiquiatria, inclusive de ajustamento. Uma das lutas nossas aqui no programa é justamente combater esse preconceito, esse estigma, como se você pudesse escolher qual sensação que você vai ter. Semana passada saiu uma pesquisa, galera, que pela primeira vez no Brasil, a preocupação com a saúde mental é o tema hoje, a primeira via de preocupação, passou inclusive a questão financeira. Por um lado é bom, né? Porque a gente está tendo acesso a informações, buscando essa ajuda. Você vê, ela disse que já faz tratamento já há anos e que, né, pode oscilar, claro que pode oscilar como qualquer patologia. Não pode deixar de buscar ajuda com a pessoa certa, com o psicólogo, com o psiquiatra, porque a medicina, a psicologia, ela foi feita para aliviar a nossa qualidade de vida. A gente tem que usar a medicina a nosso favor e sempre faça com acompanhamento médico, porque na nossa área existem medicações que têm potencial de dependência.